boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Bom, boa noite a todos. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês no sábado, para que nós continuemos com o nosso estudo relativo ao Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da prece. E eu gostaria de resgatar alguns conceitos para que as questões possam, acredito eu, possam fluir mais facilmente para nós, no entendimento do que dizem os nossos amigos espirituais. O primeiro aspecto que eu gostaria de frisar aqui é lembrar que o pensamento ele é matéria, porque, como a pergunta número 21 do Livro dos Espíritos nos ensina, só vou confirmar que é 21 mesmo, 23, né? A questão número 23, ele vai dizer que vai falar sobre o princípio inteligente do universo, e ele vai chamar
vai definir o princípio inteligente do universo como sendo o espírito. O que é o espírito? A pergunta. Ele diz, é o princípio inteligente do universo. E nós sabemos que, mais à frente, ele vai dizer que o que existe é, simplificadamente, Deus, espírito, ou seja, princípio inteligente, e matéria. Então, o pensamento é do campo da matéria. Ao mesmo tempo, nós sabemos que tudo é energia. Os físicos costumam explicar o início do universo, e, portanto, do Big Bang, como tendo acontecido uma flutuação quântica, uma flutuação no que eles chamam de campo quântico, um campo de pura energia, como se tivesse surgido uma bolhazinha, que é o ovo, né, primal, fundamental, e, a partir dele, o crescimento e o que é chamado de Big Bang, como uma explosão, né, construindo-se, então, o universo tal qual nós conhecemos. Se o pensamento é energia, se o pensamento é matéria, e se ele é energia, e se tudo é energia, e nós estamos num campo energético, a transmissão do pensamento, ele se faz através de ondas, como são feitas as transmissões energéticas. Então, o que a gente pode observar é que os pensamentos pintados, tinturados, aquilo que dá cor, aquilo que dá a razão, aquilo que dá, vou usar entre aspas, a alma ao pensamento, é o sentimento que o conduz. Então, quando o pensamento, tinturado de um sentimento mais elevado e mais puro, nós vamos ter ondas curtas e ondas curtíssimas, que terão mais potência, que serão os nossos pensamentos mais elevados. Quando os pensamentos estiverem tinturados, carregados dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos menores, menos elevados, nós teremos uma transmissão através de ondas mais longas. Dou uma liberdade aqui de citar do livro Da Alma ao Corpo Físico, esse livro aqui, ó. Não dá para ver porque eu estou vou tirar aqui. Pronto. Esse livro aqui, ó, Da Alma ao Corpo Físico, de Décio Iandolin. O Décio Iandolin, ele é um médico famoso na seara espírita, um grande palestrante, né? E aqui nós temos um livro técnico mesmo, né? Escrito por um médico que leva as coisas muito a sério e leva a busca da fé raciocinada. E ele diz aqui o seguinte: inicialmente, cumpre ressaltar a nossa definição para a palavra pensamento, matéria sutil ou fluídica, emanada do perispírito para veicular as ideias, os sentimentos gerados pela alma, como as ondas eletromagnéticas que veiculam as imagens da televisão e o som de rádio, ele fazendo aquela comparação que a gente sempre faz. Pode causar estranheza colocar o pensamento como matéria, porém, lembremos-nos de que no universo só existem Deus, o princípio inteligente, e a matéria, os dois últimos criados por ele. E mais à frente ele vai dizer assim: pensamentos elevados são aqueles de alta frequência, mais etéricos, energéticos. A onda de tais pensamentos é curta e a sua origem são ideias e sentimentos derivados do amor verdadeiro, como compaixão, caridade, solidariedade e tolerância, paciência, e etc.
etc. Já os pensamentos de baixo padrão vibratório são mais densos, menos energéticos e apresentam ondas longas, como avareza, egoísmo, raiva, inveja, vingança, orgulho, ciúme, vaidade, intolerância. Comecei falando sobre essa questão porque nós vamos falar da prece. E a prece é quando nós transformamos em palavras os nossos pensamentos. Então, nós emitimos, dizemos, em voz alta ou em silêncio, né? E aí é o pensamento funcionando, levando a prece. E a prece ela vai ser carregada de quê? Dos sentimentos, das emoções que nós trazemos para aquele tema, ou para aquela pessoa, ou para nós mesmos, para aquela pessoa dos dois planos da vida, vai haver uma questão aqui sobre isso, ou para nós mesmos, uma prece, e ela será tão elevada quanto sejam os sentimentos que a movimentam. E esses sentimentos, essa prece, nós teremos, então, esse pensamento caminhando pelo campo energético que nos envolve em ondas curtas ou ondas longas. Em Mateus 6,7, Jesus diz, quando orardes, né, não precisa aquela cascata de palavras. A gente brincando pode dizer isso, na Ramatiz fala muito, é uma prece-palestra. Não precisa de uma prece-palestra. Você pode fazer a sua prece direto. O importante é o sentimento que está norteando. Não precisam ser palavras bonitas, pomposas. É como a própria parábola. Jesus insiste nisso, né? Ele, na parábola do fariseu e do publicano, que ele diz, ore como o publicano, não como o fariseu, que bate no peito, diz eu sou, eu faço, eu fiz e tudo mais. Quando pedem ao Senhor Jesus, os seus discípulos, pedindo ao mestre que ensine-os a orar, Jesus, então, ensina a oração do Pai Nosso. Ele não chegou, e eu não estou fazendo blog, é só uma maneira de pensar, queria dividir com vocês, e não sou o dono da verdade, absolutamente, é uma maneira de pensar. Mestre, nos ensine a orar. E ele, então, disse aquilo que estava no seu coração. Ele não chegou e disse, anota aí, Pai Nosso que está no céu, ele não disse isso. Essas palavras tão poderosas que o Senhor Jesus aproximadamente deve ter dito, como essa que nós usamos corriqueiramente, saíram exatamente do peito dele, da alma dele, do coração dele, ele mostrando como fazia. Ele dizendo aquilo que a alma dele exalava naquele momento. Ele não disse, olha, vou ensinar vocês a orarem. Então, anotem, oração do Pai Nosso. Não foi isso. É que nós podemos e usamos, como a prece de Cáritas tão linda, por exemplo, a oração de São Francisco, nós usamos essas palavras. Mas mesmo quando usamos essas palavras repetidamente, né, decoradas, se elas saírem decoradas, elas não têm a menor possibilidade de nada. Serão ondas longuíssimas que nem caminharão. Não terão repercussão, não terão ressonância, não chegarão aonde nós queremos. E nós não queremos, principalmente, que essas preces sejam ouvidas, nós queremos, é claro, que sejam ouvidas pelo Senhor, mas nós queremos também, e muito, que elas cheguem aos nossos entes queridos que partiram e que elas possam chegar como alento até eles. E que isso possa ressoar. E, para isso, é necessário que elas tenham umas ondas curtas, ou seja, que elas sejam, esses pensamentos voltados para eles, sejam carregados de bons sentimentos, que são os impulsionadores das nossas preces. Dito isso, a questão 662 é a seguinte.
Pode-se orar utilmente pelos outros? Respondem os espíritos. Eu tenho ali. A tecnologia é um negócio fantástico, né? E eu ainda no tempo do João, do Onça, como dizia a minha mãe, do tempo do ronco. Pode-se orar, é porque a minha leitura é diferente dessa aqui, mas vamos lá. Pode-se orar eficazmente pelos outros? A resposta: o espírito daquele que ora age pela vontade de praticar o bem. Pela prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Ou seja, atração, energia. Nós estamos naquela do Kardec, fé raciocinada. Já começamos a entender? Não tenhamos medo, vamos colocando as coisas. Milagre é aquilo que a gente ainda não entendeu cientificamente. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende bem além dos limites da nossa esfera corporal. É claro, nós somos emissores. A prece pelos outros é ato dessa vontade. Então, a vontade é que modifica. Se ela é ardente e sincera, ou seja, se ela é carregada daqueles bons pensamentos, ela será de ondas curtas e terá uma profundidade, ela alcançará o nosso objetivo. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar para si o auxílio dos bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força necessária ao corpo e à alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, a dos lábios é nada. É a que ora como publicano, não como fariseu. Tá certo? Alguma dúvida, não? Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Bom, uma das situações em que nós oramos, fazemos a nossa prece, é tanto nas nossas dificuldades, como, por exemplo, nas dificuldades dos nossos entes queridos. Alguém que está adoecido, nós fazemos a nossa oração e pedimos, né? Com todo o ardor, com todo o amor que nós possuímos, o nosso desejo de que aquela pessoa, por exemplo, se recupere, são poderosíssimas energias poderosíssimas que são lançadas para o plano espiritual mais elevado, em direção ao sagrado. Ora, se Deus está em todos os lugares, ele ouve as nossas preces, todas as nossas preces. Suas provas estão nas mãos de Deus, e há aquelas que devem ser toleradas até o fim. Não nos esqueçamos que uma regra que a gente conhece, né, do mundo espiritual é que nossa jornada aqui, apesar de ter pontos fixos, como na família que nós nascemos, pai, mãe, a hereditariedade, sexo, né, o país e tal, com a família, e o dia que nós vamos fenecer pelo esgotamento do fluido vital, isso aí é determinado. Algumas pessoas que cruzarão as nossas vidas também serão determinadas, mas o resto é o livre-arbítrio, para que nós venhamos a praticar no planeta escola aquilo que nós acreditamos que aprendemos no plano espiritual. Contudo, Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai os bons espíritos que lhe dão força para suportá-las com coragem, e é então que elas parecem menos difíceis. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita. O que é uma prece bem feita? Não é a do fariseu, é a do publicano, é a prece dita de coração. Aquela passagem, uma belíssima história, né, do sujeito que estava, né, no hospital adoentado, e ele todo dia dizia: bom dia, Jesus, né, eu sou o Zé. Conhece essa história? Conhecem, né? E aí Jesus no final diz: bom dia, Zé, eu sou Jesus. E ele fica: pois é. Então essa é a prece bem feita, porque fortalece aquele que ora, e nisto já há um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. É uma variação do conhece-te a ti mesmo. Ajuda-te a ti mesmo, inclusive te conhecendo,
sabendo das suas sombras, tentando melhorar e progredir. Isso já é conhecido. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que parece um grande mal, sob o ponto de vista mesquinho dos homens e de sua vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Às vezes a gente não consegue aquilo que pede na prece, direcionada, objetiva, pedindo determinada coisa, e mais tarde nós vamos verificar que foi melhor o outro caminho. Então, uma entidade me ensinou, uma certa ocasião, em que eu tinha um objetivo definido, eu tinha que escolher entre duas coisas, e eu estava definindo praticamente a direção das minhas preces, a entidade certamente vendo um pouco mais à frente, mas não podendo me dizer nada, ela disse o seguinte: na hora de você pedir, faz o seguinte, pede que o melhor que Deus reservou para você possa acontecer. Né? Às vezes a gente se atrasa. Já imaginou um sujeito preso em Nova York no trânsito porque ia fechar um grande negócio no dia 11 de setembro no World Trade Center, praguejando e reclamando porque não ia chegar às 8h30 lá, e quando ele está perto do World Trade Center, passa o primeiro avião e bate, depois passa o segundo. A gente não sabe, né? No entanto, ele os assiste por meio... além disso, há males, dos quais o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido naquilo que pecou. No entanto, os justos pedidos são muitas vezes mais escutados do que se pensa. Os homens acreditam não serem ouvidos por Deus, porque não fez um milagre a seu favor. No entanto, ele os assiste por meios totalmente naturais, que lhe parecem efeitos do acaso. Olha o efeito do acaso. Não existe acaso, né? Até a música do Titãs é errada, porque ele diz assim, o acaso vai me proteger? Se é acaso, ele não vai fazer nada. Então, ele quis botar um nome para não ser uma música, vamos dizer assim, chancelada como religiosa, mas ali é o sagrado, é Deus, né? O acaso vai me proteger já é um equívoco, né? Até na língua portuguesa, embora a música seja linda. Deus, por que não fez um milagre a seu favor? Né? Muito frequentemente suscita-lhe o pensamento necessário para que saia dos embaraços de si próprio. Vou rapidamente aqui. A 664, será útil orar. Tem um negócio, tá? Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar-lhes os sofrimentos. Tem elas o poder de mudar a justiça de Deus? Bom, de saída, é claro que seria útil, sem olhar a resposta, porque não existem mortos. Existem todos nós vivos, no plano físico e no plano espiritual. Então, eu posso orar para quem está no plano físico, para quem está no plano espiritual. A prece não pode ter, é claro que aí foi para 1857, né, e para aquele público. A prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus, mas a alma para a qual se ora prova um alívio, pois é um testemunho do interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham das suas dores. André Luiz descobriu que a única pessoa que orava para ele era a senhora que ele atendia de má vontade com o marido dela, né? E era gratuito, e ele ficava meio zangado. Por outro lado, a prece provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que for necessário para ser feliz. Já imaginou alguém que está tentando se encontrar, uma pessoa chateada, triste, porque feneceu, jovem, e você faz a sua oração pedindo ao mundo espiritual que leve a ele o conforto, que dê a ele a tranquilidade e a paz para ele poder ser recolhido numa colônia do astral, e essa energia vinda de você chegue até ele, é um consolo. Isso é extraordinário. Por outro lado, a prece provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que for necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se de seu lado ele contribuir com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, estimulado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, é o que nós estamos falando, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas, nenhuma ovelha será perdida.
Mostrava-lhes com isso que serão culpados se nada fizerem pelos mais necessitados. A outra pergunta, 665, estamos chegando no finalzinho. O Paulo deu para eu falar sobre questões que parecem a prova do Enem, então vamos lá. 665. O que pensar da opinião que rejeita a prece aos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica empregar todos os meios possíveis para testemunhar afeição aos outros, sem entrar em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece a ele endereçada, em favor daqueles que lhes inspira afeição, é para este um testemunho da lembrança. Lembram aquela, nós falamos ainda há pouco, de uma parente, uma pessoa querida? É um testemunho da lembrança. Nós todos queremos ser lembrados, nós todos queremos receber carinho, nós todos precisamos de acolhimento, notadamente quando estamos em dor. A pessoa validar a nossa dor, nos dar o carinho, o acolhimento, né? Isso é fundamental, por exemplo, no trabalho terapêutico. Qualquer que seja a dor do sujeito, é a dor dele. Tem sentido o terapeuta chegar e dizer: isso é besteira. Como que é besteira? É a dor do sujeito. Então, nós precisamos do acolhimento, do carinho, né? Desde que ele revele o mais leve arrependimento, somente então será auxiliado. Contudo, não deixá-lo jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta o reconhecimento àquele que lhe deu essa prova de interesse e de compaixão. Por conseguinte, fez aumentar entre eles e o amor que o Cristo recomenda entre os homens, e ambos obedeceram à lei do amor e da união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Agora que eu estou vendo como é difícil fazer o Jornal Nacional, hein? Podemos orar aos espíritos? Questão 666. Podemos orar aos espíritos? Podemos orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores da vontade de Deus. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade e deriva sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhe endereçamos são eficazes somente se forem agradáveis a Deus. O que é agradável a Deus? Me perdoe a linguagem chula, mas não é puxar o saco de Deus. Ser agradável a Deus é tinturar os nossos pensamentos com os sentimentos mais nobres. Apenas isso. Nada mais do que isso, que é a oração do Pai Nosso. Se a gente esquecer de decorar e for entender o que está dito, é uma oração falando do Pai, entregando ao Pai, seja feita a vossa vontade. E assim é que é feito. Eu preferi começar daquele jeito porque eu tinha lido os textos, são muito grandes, mas eles são específicos, eles não têm nuances. A gente lendo percebe tudo que tem. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: a gente pede muita coisa a Deus, pede a Jesus, mas vamos falar do pedido a Deus. A gente pede muita coisa a Deus e muita coisa não nos é dada. E aí nós ficamos com a seguinte questão, num primeiro momento. Mas Jesus disse que pedis e obtereis. Né? Então, pensemos no seguinte: seu filho, né, pequenininho, chega e diz assim: papai, eu queria pedir um favor para você. Você diz: claro, meu filho, pode pedir. Ele diz assim: olha, eu não quero fazer a prova amanhã e quero ficar no videogame até 3 horas da manhã. O que você vai dizer para ele? Não pode. Mas você não disse antes que ele podia pedir? É claro, se ele pede um livro, né? Se ele pede alguma coisa lá, queria comer alguma coisa, uma coisa que vá fazer bem a ele. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Se nós aqui, na nossa ignorância, não atenderíamos ao pedido de um filho desta maneira, então fica esclarecido
porque é que Jesus disse, não mentiu, pedis e obtereis. O que vai ao encontro daquilo que a entidade me falou. Peça que Deus dê a você o melhor para você. Muita paz para todos. Sérgio, aprovado no Enem, aprovado para o Jornal Nacional, aprovado para tudo. Opa, Você é legal. fera. Você é Agora fera. eu vou beber meio litro d'água, que é a garganta. Obrigado, Betinho. A garganta foi para o espaço. Obrigado, amigos. Bom, gente, Kardec fala de Deus, né? Pergunta sobre Deus, lá na primeira questão, e tem a definição de que ele é a inteligência suprema. Uma definição diferente, né? Há muito tempo atrás, antes até dos Vedas, os seres humanos eram nômades. E eles não tinham a noção de sociedade, de grupamento, de união. E eles não pensavam nessas coisas. Eles viviam, sobreviviam, caçavam, se relacionavam, andavam para lá, andavam para cá. E foi somente quando os primeiros grupos começaram a se formar que se fala do início da necessidade que o ser humano começou a sentir de explicações para aquilo que acontecia no entorno dele. E isso foi dando origem a que esses vários grupos interpretassem todas as coisas que aconteciam acerca dele e que eram muito similares em muitos pontos do mundo, a Terra, nosso planeta, sem, contudo, que esses grupos, naquela época, tivessem contato entre si. Daí, nós vemos que é muito comum nas religiões, nas crenças mais antigas, das sociedades mais antigas, pontos em comum em crenças e a existência de diversos nomes para o que se cria ser a divindade. E aqui, Kardec faz a primeira pergunta abordando esse tema. Porque ele parte de um princípio que não existem deuses criadores. Existe apenas uma inteligência suprema, um Deus criador. Todas as demais referências vão se referir a co-criadores, a deuses, com D minúsculo, a espíritos crísticos, a espíritos mais evoluídos, a espíritos que são responsáveis por planetas, por continentes, por países, né? E por aí vai, como nós conhecemos hoje. Sabemos que o guia espiritual do Brasil é Ismael. Cada país tem o seu. Isso não quer dizer que eles sejam deuses, mas lá atrás, assim se interpretava. E aí Kardec afirma, né, por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, se é falsa. Não diria que ela é falsa. Aqui Kardec pega um pouquinho pesado, né? Mas vocês notem aqui que quando são feitas essas perguntas, não há uma resposta sim ou não, aceitando aquilo que foi colocado como pergunta. Há uma explicação. O pensamento de um Deus único só poderia ser para o homem resultado de seu desenvolvimento psicológico. Aqui vamos interpretar, vou até fazer uma consulta ao Sérgio, que já passou no Enem, né?
Desenvolvimento psicológico. Estaríamos falando aqui de uma inteligência emocional, de uma inteligência espiritual, Sérgio? Sim, com certeza. Então, seguindo, enquanto ele era ignorante com relação a isso, né, na sua ignorância, incapaz de conceber um ser abstrato que fosse, olha a aula sobre os Vedas e a dificuldade que nós temos de ver Deus como uma consciência que habita dentro de nós. Olha as barreiras que nós temos que passar, que são, segundo a linguagem dos Vedas, todos aqueles nomes, né, de seres, e segundo a psicologia moderna, as sombras que ainda existem dentro de nós. Um ser abstrato, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. A primeira coisa que a pessoa vai alegar é falta de concentração. Eu não consigo imaginar Deus sem ver uma estátua, sem ver uma vela. E a gente tem que entender que aquilo ali não é Deus, mas é um ponto de concentração, um objeto no qual a pessoa precisa para se concentrar, unir forças para que o seu pensamento se torne mais forte. Deus deu-lhe os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura. E desde então, tudo o que parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar, inteligência comum, né, que todos tinham, representava para eles a divindade. E a gente observa aqui que todos esses pontos que pareciam ultrapassar as proporções da inteligência tinham fortes ligações com a mediunidade. Todos os fenômenos, né, aqui em seguida vai ter uma pergunta sobre isso, todos os fenômenos que envolviam sensibilidade, o ser humano ainda não tinha condições de entender. Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, porque ele ainda não entendia aquele poder, porque ainda não tinha compreendido as leis que o regiam, então para ele ainda não era um fenômeno natural dentro das leis divinas, que são leis naturais. A parte terceira do Livro dos Espíritos trata das leis naturais ou das leis de Deus. Então, natural, aquilo que é explicado pela consciência, pelo espírito, pelas ações, de alguma forma pela ciência, né? O Sérgio nos trouxe hoje uma explicação científica para a prece. Devia ser um poder natural, e daí acreditarem em vários poderes distintos, quantos efeitos pudesse presenciar. Não ia mais do que um passo, mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade de governar o mundo com essa multidão de poderes sem uma direção superior e conceberam o pensamento de um Deus único. Só que esses homens sabiam disso e guardavam isso para si. Por quê? Porque se eles saíssem pelo mundo, ou se saíssem falando pelo mundo que isso era assim, ninguém iria acreditar, porque as pessoas não tinham condições intelectuais, condições espirituais e nem condições psicológicas para entender e para compreender tudo isso. E aí eu vou trazer aqui uma questão, um pouquinho lá de trás, a questão 603, só para a gente comparar.
Nos mundos superiores, vamos imaginar que determinados espíritos vieram para a Terra, e a Terra era um mundo primitivo, esses espíritos vieram de mundos mais superiores. Os animais conhecem a Deus nos mundos superiores? Não. O homem é para ele, é Deus, é um Deus para ele. Assim como na antiguidade os espíritos foram deuses para humanos. Então, imaginem que exemplos os deuses, com D minúsculo, homens, foram para determinados animais. Que contato eles tiveram, com quem, e o que eles levaram dessas lembranças do contato com os seres humanos. Seguindo aqui, questão 668. Os fenômenos espíritas, mediunidade e outras coisas mais, produzidos em todos os tempos, sempre houve, sempre existiu. O Espiritismo não vem trazer novidades. O Espiritismo vem apenas disciplinar coisas que já aconteciam. Em todos os tempos conhecidos, desde a mais remota antiguidade, não teriam contribuído para a crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porque os homens chamavam Deus, D minúsculo, a tudo que era além, sobre-humano, tudo que o ser humano não podia explicar, não conseguia explicar. Os espíritos seriam para eles deuses. E é por isso que quando um homem se distinguia entre os demais por suas ações, por seu gênio, sua inteligência, né? Ou por um poder oculto incompreensível, sensibilidade, mediunidade e outras coisas mais, para o homem comum, fazia-se dele um Deus e rendiam-lhe culto após a sua morte. E quantos médiuns já existiram? Todos os profetas do Antigo Testamento foram médiuns. Moisés, as coisas que ele fez, só para citar dentro do nosso lado. Se a gente for para o hinduísmo, a mesma coisa, para o budismo, a mesma coisa, e estão lá todos convivendo, né, para o shintoísmo e por aí vai, convivendo com essas questões e tendo os seus deuses. A palavra Deus tinha, para as civilizações antigas, uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza ou da inteligência suprema. Nós, que já temos um raciocínio muito mais apurado que os nossos antepassados, viemos melhorando nisso, encarnação a encarnação, e a prova é que nós temos um desenvolvimento intelectual muito maior do que o desenvolvimento moral. Nós já conseguimos compreender essas concepções. Era uma qualificação genérica dada a todo ser não pertencente às condições humanas. Ora, as manifestações espíritas revelaram-lhes a existência de seres incorpóreos. Revelaram e provaram, agindo como forças da natureza, e a quem chamaram deuses, como nós atualmente chamamos de espíritos. Trata-se de uma mera questão de palavras, com a diferença que, em sua ignorância, entretida por aqueles que tinham interesse em mantê-la, erigiam-lhe templos e altares lucrativos, enquanto, para nós, são simples criaturas, nossas semelhantes,
mais ou menos perfeitas e despojadas do seu envoltório terreno. A Norma vai lembrar, quando a gente estava estudando Carta de Paulo, aquela deusa, né, que tinha numa cidade lá, não estou lembrando agora, que você até visitou, você esteve lá, Norma? Éfeso. É a cidade de Éfeso, e tinha uma deusa lá, e que Paulo foi contra a deusa, e aí a coisa ficou bem complicada para ele, né? Que as pessoas vendiam estátuas, santinhas, e era uma fonte de renda, uma fonte de comércio, né? Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades pagãs, e eram todas aquelas cidades, né, como Éfeso, Corinto, Tessalônia, e ali tudo da Ásia Menor foi dominado pelo Império Romano, pelos judeus, depois, posteriormente, reconheceremos sem dificuldade todos os que as todos os que caracterizam os nossos espíritos em todos os graus da escala espírita. Está lá na questão 100. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito que se externavam, né, na emissão de ectoplasma para curas e tantas outras coisas mais. E o papel que exerceram com relação às coisas terrenas. O cristianismo, ao vir esclarecer o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza e fez com que a adoração voltasse a quem ela realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, concorde aos povos e às suas manifestações, que jamais cessaram, foram diversamente interpretadas e muitas vezes exploradas sobre o império do mistério, enquanto convinha. Enquanto a religião as considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos se as erigiam por mentiras. Então, tinham ateus e religiosos. Ou era 8, ou era 80. Ou se cria, ou não se cria. Não havia um caminho do meio, né, em que tivesse apoiado na ciência, na razão e na espiritualidade. E esse caminho do meio veio com a doutrina espírita. Hoje, graças aos estudos mais sérios feitos à plena luz, o Espiritismo, livre das ideias supersticiosas que o obscureceram por séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza: a existência de Deus, inteligência criadora, e muitos outros espíritos vieram depois de Kardec e continuam trazendo notícias, né, para alimentar as crenças, a existência do mundo espiritual, a sua constante relação conosco e nós com eles, que não se finda e que estamos sempre em contato com esses irmãos pelas ondas largas ou pequenas do pensamento, da prece, da meditação e da fé. Podemos finalizar? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar? Oi, Norma, não estou te ouvindo. O nome da deusa é Artemisa. Artemisa, essa aí. De Éfeso. Artemisa de Éfeso. Agora, meus irmãos, vão fechar os olhos, irmãos e irmãs. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus.
amigos e guias espirituais de cada um de nós, por esses momentos que juntos passamos, em prece, estudando, recebendo mais um pouco de conhecimento espiritual para poder agir na vida melhor direcionado, para agir com as pessoas melhores direcionados também e sabendo direcionar sentimentos, pensamentos para todos os que nos cercam. Obrigado, queridos amigos, pelas inspirações cedidas a todos, pelas orientações e pela proteção. Que possamos juntos crescer e que possamos fazer valer o merecimento de ter a vossa ajuda, o vosso amparo e a vossa luz. Abençoai a todos que estão aqui reunidos e a todos aqueles que verão posteriormente essa gravação no nosso canal do YouTube do Grupo Paulo de Tarso. Com as suas bênçãos, agradecendo mais uma vez a Ti, Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, dando juntos graças a Deus.